Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aguardando aqui entrar a Jennifer. Vou me apresentando. Que prazer imenso estar todo mundo aqui para a nossa primeira série de lives. Eu sou a Daniele da Fonseca, sou uma das idealizadoras do projeto Conecta Afeto. Para quem ainda não conhece, deixa eu só agora chamar aqui a Jennifer, um minutinho. Vamos lá, vamos aguardar. Só um minutinho que ela já está. Então, como eu estava falando, oi, Olá, Jennifer, seja muito bem-vinda. Mu- tarde. Boa tarde, muito obrigada. Eu estava começando a falar aqui, me apresentando, estava explicando o projeto Conecta Afeto para quem ainda não conhecia, né? Que pretende, que é uma rede de acolhimento, de apoio a todo mundo. Muito obrigada pelo você ser a pioneira, a primeira, abrir essa série de É lives um do prazer. Conecta, tá? E abordar assuntos eu acho que é tão importantes e delicados num momento como esse, tá? Vou deixar que você se apresente um pouco. Bom, obrigada, Dani, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Bom, eu sou a Jennifer, sou psicóloga, sou mãe do João Vitor, que está bem ali, dormindo. Tá um olho aqui, o outro ali. Só para vocês saberem que se caso ele acordar, eu vou levantar rapidinho só para pegar ele. E sou doula também, né? Trabalho com gestantes, com mães. No meu consultório, a minha atuação é voltada para esse público, né? De mães, de puérperas. Que legal, gente, muito obrigada. Jennifer, o pessoal está entrando, eu acho que a gente pode, vamos começando falando, né? É, Vamos tratar sobre a ansiedade no isolamento. Para a gente começar sobre isso, ontem me fizeram uma pergunta e eu fiquei até bem pensativa. Falaram que no estado, hoje em dia, nessa questão de isolamento, de pandemia, a pessoa fica pensando se alguém não está, talvez, com ansiedade, né? E eu tenho alguns questionamentos, né? A gente fez umas perguntas, é bom que a gente vai falando aqui. Então, por exemplo, fizemos algumas perguntas do tal se as pessoas que estavam vendo se tinham vontade de chorar, se apresentavam esses sintomas, né? Até que deu, eu brinco que deu empate. Ficou 50-50, deu 11, alguns sim, outros não, né? Uhum. Tem, se já haveriam dificuldade de concentração. Aqui houve uma diferença imensa. Teve, para quem votou, teve 14 sim e 6 não, né? Então eu já queria te perguntar desse primeiro. Quando você está em um estado de ansiedade, essa concentração fica dificultada? O que traz, né? Sim, é uma das coisas, né, que a ansiedade ela pode afetar é no nível de concentração, né? Na verdade, a ansiedade, a principal característica dela é você viver no futuro, né? Então, é a dificuldade de você se conectar com o agora, com o momento presente. Então, geralmente, quando a gente está ansioso por algo que vai ou pode acontecer, né? É aquilo que é do incontrolável. E por isso a ansiedade, por isso gera medo, por isso gera ansiedade. Então, por isso a falta de concentração está diretamente relacionada com o estado de ansiedade, né? Porque você acaba se prejudicando na tarefa que você está fazendo agora, né? Que precisa ser vivida agora, nesse momento, para se concentrar naquilo que pode vir a acontecer ou não, né? Porque também no momento que a gente está, a gente acaba também vivendo uma expectativa ou uma ansiedade por algo que pode vir a acontecer, mas que também pode não acontecer, né? Que a gente fica o tempo todo com medo se a gente vai ficar doente, se a gente não vai ficar doente, né? Se a gente vai sair, precisar sair para fazer uma compra no supermercado, se a gente vai ficar bem, se vai dar tudo certo, né? Então acaba que esse estado de ansiedade ele afeta sim o nível de concentração.
Tá. E isso, então, a gente também puxa, por exemplo, para questões do sono, né? Porque, por exemplo, eu posso despertar de noite, sei lá, tive um pesadelo. Desperto, vou, bebo uma água, me acalmo, retorno. Uma pessoa ansiosa, e ali é o estopim, por exemplo, para cessar aquele sono, não consegue. Sim. Eu até faço essas perguntas porque eu convivo com um ansioso. Então, geralmente, pode ser algo mais leve, acordou, acabou. Assim. Então, vira um quadro de insônia, por Sim. exemplo, né? E volta exatamente para essa questão, né? Porque aí no sono é um relaxamento. Você só consegue dormir quando você consegue entrar nesse estado de relaxamento, né? Ou quando o cansaço é tão extremo, né, que ele leva a um desgaste total, né? E você acaba apagando. Mas o sono, ele precisa desse nível de relaxamento para você conseguir entrar num sono tranquilo, né? Às vezes, até algumas pessoas conseguem dormir, mas percebem quando acordam que ainda estão muito cansadas, como se não tivessem dormido, como se não tivessem descansado. Porque foi, às vezes, Sim. aquele sono muito agitado, um sono que não foi tranquilo, né? Como você falou de pesadelo. E às vezes a pessoa acorda ou ela não acorda, mas ela permanece naquele sono muito agitado, né? Por conta da dificuldade de conseguir relaxar. Sim, tem E muito a ver com a ansiedade, né? tem muito, né? Tem um comentário aqui da Rock Tiara que ela comenta: quando vejo notícias no caos da saúde pública, meu coração dispara. Né? Então, aí vem a questão: qual o limite, né, dessas notícias? Porque você precisa notificar para que a pessoa não leve, vamos dizer assim, não desmereça o que esteja acontecendo em sua volta, né? Talvez, não sei, aí eu queria que você explicasse. Existem algumas pessoas, não sei se por levantam também, ficam ansiosas, e você levanta, eu diria, um sistema de proteção de negar aquilo que está acontecendo à sua frente. E Aham. existem aqueles que vão perdendo o controle mesmo, vão ficando apavorados e em desespero, né? Então, e aí esse limite? O melhor vamos dar um tempo de notícia, porque hoje também a gente vive uma época de fake news, né? Então você Sim. fica inflamando, fica bombardeando, fica cada vez trazendo mais notícia e você vai sentindo seu coração palpitar aquela arritmia. Aham. E essa questão da informação, né, que a Tiara colocou, e teve uma outra pessoa agora também, né, a Ateliê Lua Flor colocou, a informação, ela vem como um bombardeio, né? Se você ligar na televisão, qualquer canal vai estar falando sobre coronavírus, né? Sim. Se a gente entrar no WhatsApp, em qualquer grupo que você acessar, com certeza tem alguma coisa sobre o coronavírus. Então, a gente acaba vivendo mesmo eu ouvi o termo infodemia, né? É uma É. pandemia de informação. E essa pandemia de informação, ela também traz um adoecimento muito complicado, né? Que é você ficar o dia todo ali acessando essa informação e alimentando cada vez mais esse medo, né? De adoecer, enfim, se eu adoecer, eu não vou ter talvez o leito de hospital. Então, isso vai trazendo uma série de outras coisas que a gente acaba perdendo o controle mesmo, né? Do que a gente está sentindo. Então, sim, a gente precisa ter o controle pela quantidade de informação que a gente acessa. Isso que tu colocou é interessante, né? Porque a gente também pode entrar num estado de negação, né? Então eu vou negar, vou fazer de conta que isso não existe, não vou acessar nenhuma informação. Isso também não é saudável. Eu também preciso ter algum nível de informação para eu saber o que está acontecendo, o contexto, né? Porque senão a gente também entra naquelas pessoas que desmerecem e acabam saindo na rua, se expondo outras pessoas, né? Então a gente precisa ter um nível de entendimento do que está acontecendo, mas talvez controlar a quantidade de vezes que a gente vai acessar, por exemplo, a informação, né? Ah, eu vou, durante o dia, uma vez no dia, eu vou tirar uma hora do meu dia para eu me informar. Ou eu vou tirar um momento de manhã, um momento à tarde. Mas ter momentos específicos do seu dia que você se permite acessar essa informação. Porque no momento em que a gente entra nessa maré de informação, uma informação vai puxando a outra, um link vai puxando o outro. Quando você vê, você já passou várias horas do seu dia, né, acessando uma informação muito negativa, como a Tiara falou, traz já um sentimento de ansiedade, né, já dá taquicardia, já dá o medo. Aí muita gente já assistindo televisão já sente vontade de chorar, né, com medo do que pode acontecer, de tudo piorar. Então a gente acaba entrando numa maré de negativa mesmo, né? Que traz uma energia pesada
para o ambiente. Então, controlar a quantidade de informação que a gente acessa é importante. Além disso, tem uma outra questão, que quando a gente também vai acessando um link e vai puxando o outro, né, e acessando a informação por muito tempo, isso abre brecha para a gente acessar fake news, né? Porque a gente já perde o controle de qual é essa informação que a gente está acessando. Então, ter muito cuidado de onde a gente vai acessar a informação. Se essa informação é oficial, né? O WhatsApp é muito positivo, mas ele também traz uma quantidade de informação que não é verdadeira, que é muito prejudicial, né? Então, você acessar o link, mas ter certeza de que aquele link é confiável, que aquela informação é oficial, né? Porque senão isso também atrapalha muito. E ter cuidado com o que você compartilha também, né? A Enes Mariana, ela colocou assim: normalmente eu choro com facilidade. Agora, com as notícias e o isolamento, nem chorar eu consigo. Isso é possível fazer parte de um quadro de ansiedade? Tipo, talvez o que que você Talvez, diria, Jennifer? Eu ia dizer que eu talvez uma achava que a forma pessoa fica até impactada, né? talvez uma forma de se proteger também, né? O corpo ele precisa se proteger dessa quantidade de informação. Então você imagina, se ela já é uma pessoa, né, que ela já se percebe como alguém que chora com facilidade, que, que já é mais sensível, né, às informações, então parece que o corpo dela se encontrou uma forma, né, de se defender disso tudo. Não, eu vou barrar aqui, porque senão eu vou passar o dia todo chorando. Então é também uma forma de cuidar, de se proteger mesmo, talvez, né? Jennifer, de acordo agora com esse período que a gente passa, aí me surgiu uma dúvida, na verdade, né? Estava pesquisando, então, há uma diferença entre ser ansioso e você estar ansioso? Tipo, Sim. né? Porque, por exemplo, eu estava me questionando dia desses, em isolamento, você vendo, você começa a saber de um conhecido que desconfia que pegou, e não sei o quê. Aí você sente umas palpitações, mas você, quando olha, tipo, você se reconhece, você não se vê nesse quadro, né? E, tipo, isso depois vai gerar outra pergunta, vamos por etapa. Sim, existe uma diferença muito grande e é muito importante essa colocação, né, Dani, que tu faz. Quando você pensa ser ansioso, você já pensa num diagnóstico, né, em algo que a pessoa tem essa classificação, né, ela já está dentro de um diagnóstico que foi feito por um profissional adequado, né, foi feita toda uma avaliação psicológica dessa pessoa e que identifica essa pessoa com um quadro ansioso. Ainda assim, mesmo que a pessoa tenha um diagnóstico, a gente nunca vai entender processos que são psicológicos como eu sou ansiosa, ou eu sou deprimida, ou eu sou qualquer outra, né? Essas questões, elas são muito do momento, né? Eu posso estar ansiosa agora, né? Que foi o que você colocou, né? Eu posso estar ansiosa ou ser ansiosa, mas eu posso estar ansiosa agora e amanhã eu posso não estar. Então, tem muita relação com o momento em que você vivencia. Eu posso desenvolver até um transtorno de ansiedade nesse momento de ansiedade, mas daqui a um tempo, quando tudo isso passar, né, eu posso cuidar de mim, claro, né, dependendo do nível de adoecimento, você vai precisar de um acompanhamento profissional para conseguir lidar com tudo isso. Mas eu posso depois não estar mais, né? Não ter mais esse transtorno de ansiedade. Então, não significa que você teve esse diagnóstico uma vez na vida, você para sempre é aquilo. Então, a gente sempre coloca como você estar nesse momento. Eu nunca defino alguém como ela é deprimida, ela é ansiosa, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado para que a pessoa também não se coloque nesse lugar para sempre, né? Que ela entenda que ela pode passar por isso e não sentir mais isso depois, né? Ah, legal, muito bom. Porque senão a pessoa já pode, né, se auto-justificar do tipo, eu sou assim. E aí Ah, pronto, não não, eu tem sou jeito. assim. Exatamente. E tem, né? Existem profissionais que podem cuidar de tudo isso, né? Tanto da depressão, da ansiedade. E no momento que a gente vive agora, de isolamento, a ansiedade, ela é muito comum, né? É uma das coisas que mais vai acontecer. A gente vai perceber pessoas que nunca perceberam isso assim tão aflorado e que podem vivenciar isso agora. É justificável, porque a ansiedade, ela é uma resposta do nosso corpo, uma resposta fisiológica, ela é uma resposta emocional a uma situação de ameaça. Então, sempre que eu me deparo com algo que me ameaça ou que eu não conheço,
que é estranho. Por exemplo, uma coisa bem simples, eu vou fazer uma prova, que é uma coisa muito importante para mim. Provavelmente eu vou ficar ansiosa antes de fazer essa prova, né? Porque é Uhum. algo importante. Então, sempre que a gente se depara com situações que são ameaçadoras e que são do incontrolável, né? Daquilo que a gente não consegue totalmente controlar, na maioria das coisas da nossa Na vida, maioria, né? é. A gente acaba ficando mais ansioso. E aí isso vai variar de pessoa para pessoa o nível de ansiedade, né? Essa ansiedade pode ser aquela mais simples, assim como ela pode ser de um nível bem mais elevado, que essa pessoa precisa de cuidado profissional também, né? Para cuidar disso. Entendi. Não, eu vi alguns relatos, inclusive, nesse período que a gente está passando de pandemia, da pessoa sentir sudorese, sentir arritmia, sentir uma falta de ar, e Uhum. aí cedo passar, né, por avaliação e verificarem que ele estava tendo uma crise, assim, uma estafa, uma crise, né, e eu falei, só que é bem difícil, não há julgamento, porque realmente você está absorvendo, você está com medo, como que você vai diagnosticar uma diferença da outra, fica esperando, né? E com isso, Jennifer, e com as crianças, para a criança, né? Isso era uma outra dúvida que eu tenho, por exemplo. Ansiedade é um estado, assim, né? Assim, em geral, de uma forma geral. Então, a ansiedade, a criança, ela também, ela aprende, eu digo assim, aprender no caso, por exemplo, se eu fico naquela pressão, a criança não tem muito aquela noção, dependendo da idade, quanto mais novo, aquela sensação de espaço, de tempo. Então a gente fica, vamos lá, vamos logo, bora que tá atrasado, bora que é isso, bora que não sei o quê. Isso não vai gerando um estado de ansiedade nessa criança, assim, a criança começa a ficar porque ela não tem um controle, muitas vezes não consegue sair do lugar, não é? E é por isso que a gente sempre fala que a gente deveria, se pudesse, claro, né, também, gastar um tempo maior para preparar aquela criança, ir avisando, ir preparando para aquilo que vem acontecer, né? Uhum. E então, por exemplo, em um estado desse de isolamento, você está no estado tentando, vamos lá, assim, tentando manter a tranquilidade, aí você está sendo sobrecarregado por várias tarefas. Não é que você não possa fazer, você faz, mas você não está ali. Eu acho que eu digo que são realidades distintas, por exemplo. Ah, estamos em home office. Não, mas a casa não é preparada para o home office. A gente está tentando se virar, né? Está tentando adequar estudo para aquela criança. Pais que não se prepararam para ensinar ali. Então aí você tem que cozinhar, tem que lavar, tá tentando manter limpo, né? Eu já vi às vezes comentários do tipo, deixa a casa um caos, deixa no. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu sou alérgica, por exemplo. Se ficar muito, a Não minha dá. alergia começa a me irritar, começa a me incomodar, né? Então, e como é que fica? Tipo, e aí né? Como é que fica? Eu sei que não tenho a resposta para isso, mas tipo, como é que essa criança ela vai ficando? A gente pode abordar tipo essa ansiedade com uma criança de 6 anos, por exemplo, ou ela ainda não tem essa compreensão, essa estrutura? A criança acaba que também ela tem muita energia, né? E numa situação de isolamento, onde Sim. você não tem um momento onde essa criança vai sair um pouco e gastar mais essa energia que ela tem, né? Ou ela também não entende bem o que está acontecendo, apesar da gente, né, nós adultos, explicarmos, orientarmos, que é também nosso papel, né? Não fingir para a criança que está tudo bem, mas explicar para ela o que está acontecendo, né? Para ela tentar entender da forma dela. Existem até alguns manuais na internet já que orientam, né, como falar sobre o coronavírus para criança. É bem interessante porque é bem didático. Mas sim, a gente precisa também tentar. É difícil isso, né? Porque eu acho que isso que tu falou, essa questão da carga mental, né, ela é muito forte num momento como esse, né? Acaba que você se sobrecarrega de tarefas que antes você não estava acostumada, né? Estava acostumada a sair para trabalhar, você sai, trabalha, mas quando volta, né, às vezes teve que dispensar, né, aquela pessoa que trabalhava com você, que ajudava, ou mesmo que não tivesse antes, mas tem agora aquela criança que antes saía, agora ela fica o dia todo, né? Então tem que tentar adequar toda essa rotina. Então sim, a criança ela pode apresentar também sintomas de ansiedade e você, né, como adulta, né, como responsável por aquela criança, precisa também ficar atenta para aqueles sinais que são sinais de ansiedade, né, ou que são mesmo às vezes da criança, né, pelo excesso de energia.
né? Aquela criança que precisa brincar, que precisa fazer alguma coisa, né? Então, hoje também existe muito essa cobrança de ser produtivo, né? Ah, então, Uhum. aí você às vezes encontra Instagrams na internet de influenciadoras que são mães, né? E que tem muitos que são ótimos, mas tem outros que também são bem complicados, porque você vê, é um momento de você fazer muitas atividades com a criança, não. Nem sempre dá. A gente tem que entender o que é possível, né? Aquilo que é viável dentro, né, da sua rotina, daquilo que se adequa à sua realidade, né? Como tu falou, não dá para deixar para lá a limpeza, né? Para mim é importante a limpeza por causa da alergia, né? Então tem coisas que você tem que também considerar o que é importante. O que, que dá para incluir essa criança nessas atividades, até da limpeza da casa, né? O que, que é possível para a criança fazer, né? Que de repente isso também pode fazer com que ela se sinta parte ou que ela até gaste essa energia, né? E entenda que ela também é importante nesse processo, enfim. Mas às vezes tentar adequar as atividades agora para essa criança, né? Para tentar cuidar desse sentimento dela. Ô, Jennifer, e quais seriam alguns sinais, por exemplo, que uma criança está demonstrando? Por exemplo, voltar a fazer o escape do xixi, voltar a falar que nem um bebezinho. Assim, bom, eu estou me referindo, por exemplo, crianças de 5, de 4 anos, volta, sei lá, tem roer unha, não sei, ou ficar agressivo, ficar Sim, muito. esses sinais de regressão, eles são muito importantes de você observar, né? Então, aquela criança que já não usa mais fralda, né? Ela já tinha o controle do xixi, do cocô, e aí ela regrediu, começou a fazer xixi na cama, né? Começou a se sujar, ou a fala infantilizada que você colocou é um outro sinal que é importante. Sinais de regressão, aquilo que você percebeu que a criança já tinha avançado e aí ela voltou atrás, né? Então são sinais para a gente ficar mais alertas, né? Mais atentas. A questão da agressividade, da birra, né? Ela pode também aumentar num momento como esse, né? Exatamente porque a criança agora ela tá nesse momento de isolamento e para a criança ela não sabe muito bem lidar com isso, né? Mesmo que você não tivesse, né, todos os dias saindo, mas às vezes ela já frequentava a escolinha, então ela tinha ali outras crianças para brincar, agora ela não tem, né? Então, tudo isso, o isolamento ele acaba fazendo com que a criança ela fique, né, às vezes nessa pressão maior. E aí como ela não sabe lidar com esses sentimentos, ela acaba expondo isso de uma forma negativa, né? Ficando mais agressiva, batendo nos pais, né? Ou chorando mais do que o normal. Ou também um outro sinal, porque às vezes a gente só fica atento quando a criança faz birra. Mas aquela criança que é super brincalhona, né? Tá sempre ativa e de repente essa criança tá muito quietinha, muito na dela, né? Muito no quarto, falando pouco. Então isso também é um sinal. A gente observa às vezes aquilo que está diferente, né? Então uma criança que ela tem um comportamento normalmente, comumente, e aí de repente tudo mudou. Ela está num comportamento muito diferente daquilo que já era, né? Que você já tinha o costume de ver. Então são coisas para você ficar alerta. E como proceder, Jennifer? Eu sei que não é receita de bolo, mas tipo, acolher, por exemplo, a criança vem e começa a falar, né, como nenenzinho. Aí, como acolher nesse momento? Você vai, fala ou você apenas pergunta? Por que que você está falando assim? Não estou te entendendo. Ou não, nem pontua, por exemplo. O que que era... Não, talvez. Eu estou me mexendo aqui porque às vezes ele se mexe aqui na rede, aí eu dou uma lado. Vai ter que ser assim? Dá, Vai, Eu tenho escutado o meu. Se ele realidade. se desesperar, eu vou lá, né? Mas às vezes é você também pontuar, né? Observar o que a criança está fazendo e ser muito paciente. Eu acho que não é como você falou, não tem receita de bolo, mas um ingrediente que não pode faltar é a paciência, né? E eu sei que é muito difícil ter paciência quando você também está Tá cansada, também está cansada. esgotada, né? Então, poxa vida, já passei o dia todo, né, trabalhando, tentando me virar aqui com home office que não era home office, né, com as tarefas todas, ainda tenho que ter paciência, né? Então, eu sei que é muito difícil, realmente é um exercício, mas é fundamental porque essa criança ela não tem maturidade emocional para lidar com isso, né?
e o que a gente entende é que nós adultos deveríamos ter, né? Nem todos temos, a gente também tem as nossas dificuldades para lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas nós temos mais maturidade que a criança, né? Então, a gente tem que perceber que ela não tem maturidade nenhuma para conseguir entender a complexidade disso que está sendo vivido agora, né? Então, por isso a gente precisa respirar fundo, né? E tentar ali naquele momento fazer a contenção dessa criança, né? O que é a contenção? Prender ela, amarrar ela? Não, não é isso. Fecha, né? Deixar ela dentro do quarto, não, não é isso. Né? A contenção é porque essa criança ela tá perdida ali, né? Como se ela estivesse solta, né? E ela não sabe o que fazer com tudo isso. Ela precisa que alguém vá ali e abrace ou mostre para ela que você está disponível. Olha, meu filho, eu sei que está sendo muito difícil para você, também está sendo difícil para mim, né? Porque a gente também acha que a gente tem que ser perfeito para os nossos filhos. Nós não podemos mostrar para eles que nós também choramos, nós também ficamos tristes, a gente também está com medo. E aí, para a criança, ela entende que se o pai e a mãe são perfeitos, ela também tem que ser, ela também não pode falhar. E aí, isso é muito difícil para a criança lidar, né? Ela perceber que, não, mas eu não posso chorar, porque meu pai e minha mãe nunca choraram. Não posso. Se eu fizer isso, eles não vão mais me amar. E aí é muito difícil para a criança lidar com isso. Então a gente mostrar para ela e ser sincera, minha filha, eu sei que você tá com medo, a mamãe também tá. A mamãe também quer muito passear na rua, né? Mas às vezes mostrar que você também é um ser humano, que você também está sentindo isso. Para essa criança começar a construir isso e entender que tudo bem ela sentir a tristeza, que ela sentir medo, né? Que são sentimentos que são normais. A gente não pode dizer, minha filha, você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo. Ela pode, ela deve, é saudável. O que não é saudável é se ela passar o dia todo, né, fazendo birra, passar o dia todo, né, muito triste ou muito ansiosa. Então a gente precisa tentar encontrar esse meio termo. E esse medo, né? Eu já vi relatos de em outros lugares, da pessoa falando assim, ou minha filha ficava vendo, vamos dizer assim, a mídia junto comigo. E a criança começou a ficar apavorada de não querer respirar porque era um vírusinho que vai. Porque a gente nunca, né? A gente tenta explicar e às vezes não se sabe como a criança, tipo, absorve, né? Ai, Você vai. É a emissão e quem está recebendo a notícia. Mas tem crianças que, por exemplo, não assistem. Mas até o fato de estar isolado, estão ouvindo também, né? O ouvido está ali. Isso vai desenvolvendo medo, assim, não necessariamente é um medo de, por exemplo, agora eu estou com medo do escuro, mas nunca teve. É o quê? É uma forma de estar sentindo algo que incomoda, talvez? Algo. Forma dela sinalizar, né, que ela também tá com medo, né? Ela não sabe dar nome para isso, porque nem a gente sabe, porque é um inimigo invisível, né? A gente não sabe onde ele tá. Então, esses dias eu fui dar uma voltinha na pracinha aqui do condomínio mesmo, né, com meu filho, para ele olhar outra coisa que não seja as paredes de casa. E aí tinha uma criancinha passando. E aí ela falou que ela viu na televisão que tinha um carro. Acho que vocês, não sei se vocês assistiram no jornal, passou um carro que lá, não sei qual país, eles colocaram, fantasiaram o carro de coronavírus. E aí Meu o carro Deus. estava passando pela rua. E aí ela falou assim, tia, você viu o carro do coronavírus? Eu fiquei com muito medo, né? E aí parece que presentificou, né, aquilo. Ela viu o coronavírus passando na rua, né? Porque era um carro vestido de coronavírus, né? E às vezes a gente também a gente fica com tanto medo da criança acessar uma informação que a gente não dá a possibilidade dela falar sobre isso, dela nomear isso, né? Sim. Então, ela pode ouvir. Eu vou assistir baixinho para minha filha não ouvir, para meu filho não ouvir, para ele não ficar sabendo. E às vezes é pior, porque eu não tenho, né? Se eu tô numa casa fechada, meu filho tá aqui, eu tenho certeza que ele vai ouvir, né? A não ser que eu esteja acessando uma informação aqui no celular, né? Passando que não tem áudio, aí eu sei que ele não vai estar ouvindo, né? Mas se tá na televisão, tem uma chance bem grande dele ouvir. Então, falar sobre isso é a melhor forma de lidar, porque se a gente fica nesse assim, muito milindre, né, de falar disso, e aí a criança vai fantasiar, porque quando a gente não fala sobre isso, a gente fantasia, né? Quando a gente não tem informação, a gente acaba imaginando muita coisa, né? E essa imaginação abre a possibilidade para o medo ficar maior. Isso realmente
eu estava imaginando aqui, você estava falando e eu estava buscando na memória, lembrando de atitudes que, Aham. né, eu fui um dia também sair, né, a criança, a minha filha estava extremamente agitada, ela tem 5 anos, para fazer 6, coloquei uma máscara de pano, vamos descer. Aí, primeiro estava feliz com a máscara. Aí desce, pega elevador, não toca aqui, não toca ali. Aí vai não sei aonde. Aí as pessoas brincaram, perguntaram, quis correr. Depois eu percebi que eu mesmo, ao tentar proteger, eu estava prendendo e eu acho que estava aquilo que era para tentar, vamos dizer assim, extravasar, acabou se tornando Sim. muito mais pressão. Sabe? Porque eu falei, não Aham. toca, não vai, e fica aqui, e não fala, e vamos, e chegou, lava a mão, e desinfeta, e acabou, porque Virando um evento, né? um mega evento, porque teve um outro dia que eu falei, você quer descer comigo? Não, não quero. Porque, tipo, o trabalho era tão Melhor grande, não, né? né? Tipo, não, a mamãe ficou muito estressada comigo, porque abriu mão do... Ô, Jennifer, chegou uma pergunta aqui, pergunta não, foi um comentário da Jéssica, ela fala que quando ela percebe que o dia está acabando e ela não finalizou o compromisso, ela fica frustrada. A frustração é um efeito também assim imediato daquela ansiedade. Tipo, você não Sim. consegue concentrar, você tem várias coisas. Aí você fica para um lado e para o outro, não consegue fazer. E aí no Uhum. final a frustração ela te acompanha. É isso? A gente tem um termo que a gente brinca aqui, que a gente fala, que fica assim, que nem barata tonta. Quando você quer pegar a É, barata, fica rodando, aí não vai para o lugar. Aí no final você não faz nada, se sim. atrasa. Né? É disso também. Assim, você está ansiosa. Tem uma cobrança, né, muito grande de agora que é o momento onde está todo mundo em casa, você ser produtivo, né? Hum, Então, agora aproveite esse tempo que você está em casa para aprender uma coisa nova, aprender um idioma novo, para aprender. Não é tão fácil assim. Algumas pessoas vão conseguir, outras pessoas não vão conseguir, e tá tudo bem. Então, essa cobrança muito grande de produtividade no tempo de isolamento traz uma ansiedade muito maior, né? Porque aí a gente tem exatamente essa sensação de que eu queria fazer, né? Coloquei uma meta nesse dia de que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo. E chega o final do dia, eu não fiz metade da lista, às vezes não cumpri nenhum item da lista, né? hum. E aí vem uma ansiedade realmente muito grande, porque, poxa vida, qual é o meu problema que eu não consigo fazer, né? Que eu não consigo cumprir. E aí é importante ter, assim, ter esse entendimento de que é um momento de isolamento, é um momento que você está em casa, mas não é a mesma rotina que você tinha antes, né? Então antes a gente questionava porque a gente não tinha tempo para fazer certas coisas, porque a rotina era muito corrida, né? Agora que a gente está em casa, essa rotina não ficou mais folgada, né? Como a gente tem a impressão de que ela ficou. Para algumas pessoas pode ser que tenha ficado, né? Que a pessoa tenha conseguido se organizar melhor. Ou pessoas que já trabalhavam em home office, por exemplo, né? Que já Sim. tinham essa rotina, fica muito mais fácil de lidar com isso. Mesmo que não significa que, então para essas pessoas está ok, né? Porque é diferente você não poder sair na rua, não poder fazer certos programas que você também tinha o costume de fazer. Mas é um pouco mais fácil do que, por exemplo, quem nunca trabalhou em home office, quem não tem um espaço adequado em casa, né? Quem precisa dentro de casa ficar também com as crianças, né? Que isso demanda um trabalho que parece que não tem, né? Eu deixo meu filho ali brincando e tá tudo bem. Não é assim, né? É. Tipo, agora eu falei pra Dani antes, né? Olha, vou ter que fazer a live com meu filho junto. Então talvez não seja tão tranquilo assim, né? Porque eu tive hoje que dispensar a babá, porque ela tava se sentindo mal. Eu também não tô muito bem, mas tá tudo certo. Mas ele tá aqui, só que deu certo dele dormir. Poderia ser que não. Talvez eu tivesse aqui com ele participando. Então, às vezes, a gente vai programar uma rotina ou algo pra gente fazer que não vai dar certo. E tá tudo bem, né? Tentar diminuir um pouco esse nível de cobrança, né? De entender que você vai conseguir fazer algumas coisas, outras não. Ou diminuir essa crença de que você vai poder fazer mil coisas né, no isolamento. No Eu vou isolamento. aprender a fazer crochê, eu vou aprender a fazer, né? Pode tentar, não significa, não posso então colocar nada. Pode, mas tenta ser, né, realista com aquilo que é possível fazer dentro desse tempo. Às vezes, quando eu escuto isso, ela me remete um pouco à lembrança da época do puerpério, quando eu ficava isolada. Sim, eu ia falar isso agora. Eu Uhum.
escutava alguns conselhos, eu sei que sempre são os conselhos que querem ser bons, né? Bons, aí falavam assim, ah, você vai ficar sozinha, mas era o outro, dorme quando a criança dorme. Gente, mas tipo, se eu pudesse desligar o, não é? Não dá, não é assim tão fácil, né? Não, E é exatamente isso, Dani. Eu tô escrevendo sobre isso agora, né? Exatamente que legal. esse momento de distanciamento social, de isolamento, remete muito ao puerpério. Parece que tá todo mundo vivendo uma quarentena, né? É, Quer dizer, tá todo mundo vivendo a quarentena, mas eu digo assim, tá todo aquela mundo. quarentena do pós-parto, né? E É, para mim é um sentimento muito igual, assim, né? O meu filho tem 1 ano e 2 meses. E o meu puerpério foi assim, eu pensava, não vou trabalhar, nossa, quanto tempo faz que eu não saio, né, que eu não fico em casa, assim, o dia todo. Então, o começo foi super estranho. E aí eu ficava assim, me inscrevi em um monte de curso online. Ixi, não consegui fazer nem metade, né? Exatamente por causa disso, né? É aquela falsa crença de que se você está em casa, você vai fazer um você monte de fazer. coisas. Só que você está em casa também, você tem que cuidar do bebê, tem que cuidar da criança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem um monte de outras coisas que surgem que não estavam nos planos, né? É. Então, é, não dá para se cobrar tanto assim, né? Tem que diminuir um pouco o nível de exigência. Eu tô rindo porque você está me remetendo, foi bem isso que eu comentei. Eu comentei aqui em casa Uhum. que eu tenho 2 filhos, então eu já digo que o segundo foi mais leve do que o primeiro, porque você já meio que, é o que você falou, né? O puerpério é aquilo, principalmente quando é o primeiro, você está navegando naquilo que você não sabe, não viu. Sim. Eu digo que a sensação é de você estar num barco, num temporal, e você não sabe, não está vendo, tipo, né, terra firme, tá ali, não sabe para onde vai, Aham. tá navegando, se achando. Exatamente O isso. segundo você já sabe, assim, não é que, claro que é uma outra criança, vai ter um outro comportamento, mas você já tem algo que você espere. Né? Sim. Aí eu É como se você não brinco estivesse com vendo terra firme, mas ainda tá chovendo, ainda tá isso. chovendo, como no primeiro, né? Aí, aí eu brinquei com o meu marido que o segundo foi o puerpério dele, porque aí ele caiu, ficou, sabe, que o mais velho Uhum. dependia, ou quem tá te auxiliando ali, né? Mas Sim. essa é a sensação mesmo de puerpério, assim, você tá no puerpério ali, naquele negócio que você não sabe para onde vai. E eu acho que o Aham. que reforça essa pandemia tá, eu já vi alguns países, mas ele multa. Quanto tempo vai demorar? Será que o que eu vou fazer daqui a um tempo já dá? Será que eu consigo me programar para setembro? Mas, opa, se eu tiver que Aham. viajar, a economia não está boa e vou conseguir, né? Você fica no si, no si. É esse si que é o grande problema, né? E é Do esse si da... si que é igual à ansiedade, né? Porque é esse a gente vivendo lá no futuro, né? E a gente não consegue de forma alguma se conectar com o agora. E aí por isso a gente não consegue cumprir nenhuma tarefa daquela lista gigante que a gente criou. Porque a gente começa a fazer uma tarefa às vezes pensando na próxima, pensando no que vai acontecer amanhã. Será que semana que vem ainda vou conseguir sair de casa, né? Será que no Dia das Mães, né? Tá chegando o Dia das Mães, e aí a gente fica pensando, será que no Dia das Mães eu vou poder comemorar como eu gostaria de comemorar, né? Então, esse si, ele traz um monte de medos acompanhado dele, né? E isso gera uma ansiedade muito grande. Então, a gente fica o tempo todo vivendo no futuro. E assim, essa questão da falta de controle mesmo, né? Não sei o que vai acontecer, não sei o que eu preciso fazer, não sei o que vai ser da minha vida semana que vem, né? E isso acaba sendo mais intensa para quem tem, assim, é mais controlador, tem esse, essa personalidade mais controladora, né? De gostar muito de planejar, de ser mais organizado. Então isso acaba trazendo mais ansiedade para essas pessoas. Para as outras traz também, mas para essas traz um nível um pouco maior, né? De não poder controlar. Então o que a gente pode fazer para tentar diminuir isso é tentar abrir mão desse controle, que não é tão fácil, né? Mas entender que tem certas coisas que estão no nosso controle, como por exemplo a gente ficar em casa quando é possível, né? Reduzir as saídas de casa, fazer a higiene adequada, né? Que a gente já é orientado de como fazer. Então tem certas coisas que estão no nosso controle, outras não estão, né? Porque realmente é o invisível. Eu posso ir ali no parquinho, como eu fui, né, essa semana, e, enfim, se infectar, né? Então a gente não sabe onde está a doença. Mas o cuidado que a gente pode ter, ele está no nosso controle. A gente também pode controlar a informação que a gente acessa.
né? Então, isso também é uma coisa que está no nosso controle que pode ajudar a gente a reduzir mais esse nível de ansiedade.